Olá, seja bem-vindo. Hoje o Ler nas Ilhas recebe um jovem representante da nova geração de escritoras que despontam nestas ilhas. Falamos de Adolfo Varela, ou se preferir, Ngozi Nelly. Nasceu em Portugal, mas assume-se como um tarrafalense de Gema, terra dos seus pais, Tarrafal de Santiago, e onde cresceu. Ele tem já no mercado 2 obras poéticas, mas neste programa teremos a oportunidade de falar de outros projetos literários que ele tem em carteira. Mas deixe-me que lhe diga que Adolfo Varela é licenciado em Relações Públicas, Ciências Políticas, Relações Públicas pela Universidade Lusófona de Lisboa, universidade onde também se especializou em tecnologia, em gestão administrativa de recursos humanos. Adolfo ainda detém uma outra especialização em recursos humanos na vertente Igualdade e Equidade de Género pela Universidade de Manchester, em Inglaterra. Receba então o poeta, investigador e escritor Ngozi Nelly. É um prazer recebê-lo aqui no Ler nas Ilhas. Obrigado por ter aceito o convite. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o senhor jornalista e todos os técnicos da RTC. É um prazer imenso estar aqui com o senhor jornalista e também com um programa que gosto muito de assistir. Obrigado. Obrigado, o prazer é nosso. Comecemos por explicar os seus pseudónimos. Na sua primeira obra assinou como Jeff Dimitroi, penso que é assim que se diz, e já no segundo livro apresenta-se como Ngozi Nelly. Por que essa mudança de pseudónimo e qual é a origem destes nomes? Sim, vamos um bocadinho recuar no tempo. Eu comecei a fazer rap, a cantar rap, num grupo conhecido como King Street, do Tarrafal de Santiago, mas quando fui estudar em Lisboa, aos 19 anos, não pude dar continuidade à música. Mas como eu sempre escrevi poesia, então decidi participar num concurso literário promovida pela Corpus Editora, que o prémio seria a publicação da obra e que, graças a Deus, a minha obra foi escolhida, Rabés de Mundo. Rabés de Mundo. Exatamente, que é um livro que vem só em 2 variantes. E neste livro assinou como Jefferson Dimitroi. Exatamente. Porquê Dimitroi? Dimitroi foi mais uma influência de grandes poetas e escritores franceses. A título de exemplo temos o Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu. Então naquela altura também decidi seguir essa saga. Se calhar estava assim a ler muitos poetas franceses. E agora, como é que surgiu Ngozi Nelly? Ngozi Nelly foi quando mudei-me para o Reino Unido. Mais precisamente foi no ano de 2016, onde eu fui fazer a minha especialização em Igualdade e Equidade do Género pela Universidade Metropolitana de Manchester e comecei a ler mais escritores anglófonos. E um nome que se destaca é Chimamanda Ngozi Adichie, que é nigeriana. Exatamente, que é uma escritora nigeriana e pelo qual senti-me muito familiarizado com a escrita dela, em especial o livro dela que se chama-se Why We Should Be All Feminists, porque, digamos assim, traduzido seria porque devemos ser todos feministas, e foi um livro que acabou por me inspirar para eu escrever o meu primeiro romance. Ok, está explicado então os 2 pseudónimos. Comecemos então a falar então do primeiro livro que publicou, o livro também de poesia, Rabés de Mundo, publicado em 2014. Como estava a dizer, resultou da tua, posso tratar por claro, jovem escritor, que já lhe apresentei, portanto, da tua participação no concurso, num concurso também para jovens poetas em Portugal. Conta-nos esta história. Por acaso, quando eu cheguei em Portugal em 2012, em setembro de 2012, eu já tinha, digamos assim, um repertório poético. Muitos desses repertórios, como eu disse anteriormente, eram músicas, sim, que eu fazia, mas decidi também aprimorar o meu conhecimento poético e eu fui, digamos assim, pesquisar a poesia francesa que estava muito em voga naquela altura
E eu vi um pequeno anúncio na internet da Corpus Editora e disse assim: já que eu tenho poemas em português e também alguns poemas na nossa língua cabo-verdiana, na variante de São Vicente e de Santiago, por que não tentar? E tentei, graças a Deus, fui escolhido. Saiu vencedor? Exatamente, saí vencedor. Exato. Só que não tive a possibilidade de fazer a apresentação desse livro cá. Aqui em Cabo Verde, não existe este livro no mercado cabo-verdiano? Não, existe só mesmo na nossa imensa diáspora. Mas neste livro versa sobre o quê, precisamente? O Rabés de Imundo é um livro... Rabés de Imundo quer dizer mal do mundo, não é? Exatamente, numa tradução literal, digamos assim, literal. O Rabés de Imundo é também muito, digamos assim, influência do tempo que eu estava a viver, porque nós todos lembramos que naquela altura o mundo estava a passar pela crise financeira, com diversas turbulências sociais, e também o meu livro lancei com 19 anos, o que também acaba por trazer mais rebeldia, não é? Se com 19 anos para publicar o primeiro livro, se uma pessoa torna-se quase um rebelde de gema. Por isso que eu escolhi este título, Rabés de Imundo. Muito bem. Falemos então deste seu segundo livro, que este já assim foi publicado aqui em Cabo Verde, em 2020, também um livro de poesia, mas que é escrito na língua cabo-verdiana e nas duas variantes digamos, mais significativas, variante de Barlavento, São Vicente, variante de Sotavento, Santiago. Portanto, e feito com um propósito, né? Aliás, como diz próprio a escritora que assinou o prefácio do livro, Mana Guta, não é? Maria Augusta Teixeira, ele diz aqui que o título demonstra uma postura claramente política do autor, que assinala que o Sampajud e o Badiu devem viver em harmonia, a começar pela valorização das variedades e variantes da nossa língua de berço como uma questão de identidade individual e coletiva. Portanto, tem um propósito político, digamos, também, não é? De valorização da nossa língua cabo-verdiana nas variantes. Exato. Esse livro também inclui a variante de Santo Antão também. Existem algumas partes que vêm uns poemas da Ilha das Montanhas, de Santo Antão, mas este livro, como eu tinha dito anteriormente, vem nesta necessidade que eu notei de preservar a nossa maior riqueza, que é a nossa língua cabo-verdiana, e que também ficou marcada quando eu fiz uma viagem em 2018 para o Sudoeste Asiático, no qual estive no Vietnã, em Camboja e Tailândia, e tive um episódio bastante, digamos assim, interessante. Quando eu estava a cruzar a fronteira do Vietnã para o Camboja, naquela noite eu tinha ficado sem bateria no móvel e sem qualquer dinheiro na carteira. Então eu, nas ruas de Saigon, comecei a divagar, digamos assim, e eu, no fundo da rua, ouvi a música de Cesar Évora. Desculpem que eu para cantar é horrível, que diz assim: bem, mostra-me este caminho longe, saudade. E eu fiquei assim: espera aí, Jeff, mas tu estás bem? Não pode ser ouvir Cesar Évora em Vietnã. E eu comecei a seguir aquela música e encontrei um mocinho de São Vicente a falar com a mãe dele que ele iria voltar para São Vicente. Quando eu ouvi ele a falar crioulo, eu gritei. Eu disse: maneira, brother! Aí está. Foi dessa forma que eu percebi. Pela importância, né? Exatamente, a importância da valorização da nossa língua. Principalmente da nossa língua. E acabas por inovar porque, pelo que se tem memória, é o primeiro livro de poesia em que os poemas são escritos em duas variantes diferentes da nossa língua materna. Exato. E digamos assim, isto também é uma certa... Eu quero deixar esta marca porque acredito que tenho um grande respeito pelos clássicos da nossa literatura, mas acredito que para não ser mais do mesmo precisamos de contribuir, dar a minha singela contribuição para a consolidação da literatura cabo-verdiana. E achei por bem
fazer esta investigação aprofundada sobre a nossa língua, que tem sempre o propósito de valorizar todas as variedades da nossa língua. Exatamente. Jeff, podemos então conferir um dos poemas em São Vicente, pode ser? Claro, Na variante exatamente. de São Vicente. Justinho, Ficamos então com declamação de poema. Nós morna, música de alma e de nosso coração. Uma inspiração, suporte para qualquer poeta poder escrever. Ele te permite viajar para um mundo de alegria, tranquilidade no te sentir, paz espírito que ele te transmitir. Simplesmente, rainha de nossa terra. Nossa missão é elevá-lo cada vez mais. No cuidar dele, moda um menino que nasce grinho assim. Ele está morar no nosso coração, uma estrela que nunca te deixa de brilhar. Mora, deixa eu dizer uma coisa. Nunca te pode imaginar minha vida sem boa. Muito bem, é o Badiu que ouço com uma pronúncia tão boa. O primeiro Badiu que ouço a expressar-se tão bem na variante de São Vicente. Jeff, ouvimos então a pronúncia de São Vicente, mas o poema foi escrito com base no Alupec, não é? Isso quer dizer que o Alupec serve para escrever em qualquer variante? Exatamente, exatamente. O nosso atual Alupec pode ser usado para escrevermos em qualquer variante, mas como tudo na vida, possivelmente poderemos que fazer alguns arranjos, alguns ajustes, porque a língua está em constante evolução. Ngozi, fazemos uma pausa neste programa para a nossa primeira curiosidade desta edição. Havíamos perguntado qual é o primeiro livro registado como best-seller. Ora, considera-se que a definição de best-seller apareceu quando o comércio e a publicidade se começaram a desenvolver. O primeiro uso e aplicação conhecido da palavra a um livro data de 1889 e terá sido feito em referência ao livro Fools of Nature, de Alice Brown. Alice Brown foi uma romancista, poetisa, dramaturga americana e mais conhecida como escritora de histórias coloridas locais. Alice Brown nasceu em 5 de dezembro de 1857 e faleceu em 21 de junho de 1948 aos 91 anos. Retomamos a conversa com o escritor Ngozi Nelly, também conhecido por Jeff, daí ter mencionado umas 2 vezes Jeff. Ngozi Nelly, conta-nos também esta tua experiência de viajar por São Vicente, Santo Antão, a recolha de dados que te serviu para este segundo livro de poesia. Exato. É uma experiência muito gratificante porque eu aprendi, digamos assim, esta técnica de gravação com um grupo de antropologistas que vieram estudar o grupo de Rebelados em 2008, no qual também decidi fazer esta pesquisa em todas as ilhas. Graças a Deus, eu sou dos poucos cabo-verdianos que já foi para todas as ilhas e também consegui, de uma certa forma, captar diversas sinergias, porque... Contou com algum financiamento para fazer esse trabalho de campo? Exato. Eu pego sempre numa grande expressão do nosso saudoso Norberto Tavares, que não espera para estar no fazer. Eu cheguei com a minha mochila na costa e fui explorar todas as ilhas e, graças a Deus, tive um grande suporte os cabo-verdianos e que, de uma certa forma, também me incentivaram para ir mais longe. Nós não podemos ficar à espera do financiamento, mas temos que correr atrás do nosso sonho e de uma causa nobre, que é a nossa língua cabo-verdiana. E quais as figuras ou mitos, ou o nosso folclore que utiliza, portanto, neste seu livro para constituir poemas? Por exemplo, neste livro podemos encontrar uma homenagem minha a 2 figuras ilustres de São Vicente, o Sr. Nhô Ambrose, que é uma figura que também precisa de ser mais divulgado. Nós precisamos de divulgar
a nossa história e também uma singela homenagem ao nosso grande saudoso Manuel de Novas, que são pessoas que também, eu como também sou compositor também, já compus algumas músicas, também decidi também divulgar, porque a nossa nova geração precisa de ter referências e este livro também vai nesse encontro de criar de referências resgatar para novas, também exatamente, de resgatar as figuras e expressões Exato. típicas Por da exemplo, nossa língua assim, materna. Gongon, que é uma figura de São Vicente que agora já está a cair em desuso e entre outras expressões. Pois é. E como foi transformar esses dados que Ngozi recolheu em poesia? Elencou a priori um conjunto de figuras estilísticas ou tudo nasceu da sua inspiração? A minha inspiração é o meu povo, é a tradição oral do meu povo. Eu simplesmente fui um recolhitor. Simplesmente o que eu fiz foi recolher e criar essa harmonia. Sim. Exatamente. Mas a inspiração devo toda ao meu povo. Portanto, deixaram de ser dados para serem poesia. Exato. É isso que eu estou a perguntar-lhe. Usou um conjunto de figuras estilísticos da poesia, recursos estilísticos para transformá-los em poesia, ou tudo nasceu assim de forma espontânea da sua inspiração? Não, usei algumas figuras, não é? Mas mais precisamente a minha poesia é marcada por uma poesia muito popular, muito... Claro que eu sempre faço dois momentos na minha pesquisa, uma pesquisa documental e uma pesquisa oral, mas eu privilegio mais os saberes e essa tradição oral do nosso povo. Muito bem. Podemos conferir mais um poema, desta vez na vertente de Santiago? Claro, vamos a isso. Então vamos a isso. Mulher cabo-verdiana, se rocha mar inspirano, mulher cabo-verdiana limiano na caminho perfeição, mulher cabo-verdiana Jolie, a minha intensência na boa. Não se acordar, não teria tamanho, de sentar a meu corpo, contemplar aquele perfume natural, sem bom catasta. Mulher cabo-verdiana, sem bom está acima, dia sem sol, comida sem sal, sem fio, carro sem roda, mas sem filho, só sem catada. Nunca tem ouro, nunca tem diamante, manha gente. Não tem mulher cabo-verdiana, maior riqueza de nossa terra. Obrigado. Lindo poema. Ngozi, haverá um segundo livro, Sampa Badiu? Exatamente. Haverá 2 livros, se Deus quiser, se Deus, se Deus der-me vida e saúde, vamos publicar. Centrado em outras ilhas, imagino. Exatamente. O volume 2, que irá trazer a variedade de Jetsal, Bubista e Jarmei, e num terceiro volume que irei apresentar será Saniclau, Jerfogo e Jebraba, mas com um pequeno bónus que depois de tanto tempo de estudar todas as variedades da nossa língua, agora estou numa outra fase de misturar todas estas variedades num só poema. Ah, sim? Exato. Um poema com duas ou mais variantes? Não, eu procuro representar as 9, exatamente. Num poema? Num poema. Mas isto não cria confusão para o leitor, para quem lê? O objetivo é um desafio, não é? É um desafio tremendo, mas o objetivo, de uma certa forma, é dar a conhecer uns aos outros, percebe? Porque você, quando vai neste poema, que pode encontrar um bocadinho de São Vicente e depois, no final, encontra um bocadinho de Germain ou de Brava, ou seja, você conhece melhor o seu país através do meu poema. E toda a gente irá sentir-se representado. Pois. Eu levo isto muito a sério. É a valorização. Exato. Aliás, sei que Ngozi Nelly liderou também uma campanha para a recolha de assinaturas, para a oficialização, para que a assinatura a esta lista fosse entregue, chegou a ser entregue ao Presidente da República, né, solicitando a oficialização da nossa língua materna. Ainda não foi entregue porque já conseguimos as assinaturas. Também queria aproveitar para agradecer imenso todos os cabo-verdianos que participaram, quer em Cabo Verde e na diáspora. Agora nós estamos nesta fase de reunir com as instituições do nosso país.
também iremos estar no Parlamento e na Presidência da República. Qual é a importância que atribui à oficialização do crioulo? A meu ver, é extremamente importante oficializar a nossa língua, tendo em conta a experiência das Ilhas Seychelles. As Ilhas Seychelles é um país que tem 3 línguas oficiais. E qual é o resultado prático de ter 3 línguas oficiais? É o país que tem o melhor sistema de ensino em África. É o país que tem a melhor taxa de literacia em África. Porque as Ilhas Seychelles partiram de um princípio. Para nós aprendermos qualquer língua, precisamos de conhecer a nossa. E esta é uma recomendação da própria Unesco. Mas as Ilhas Seychelles investiram. Uma língua, para ser melhor conhecida, para ser melhor estudada, precisa do investimento. Precisamos de criar um quadro legal. Ngozi, já retomamos a conversa. É tempo para a segunda pausa desta edição. Sabe qual é considerado o livro mais pequeno de Cabo Verde? O livro mais pequeno de Cabo Verde. Se souber e quiser colaborar, envie a sua resposta para o nosso e-mail lernasilhas@rtc.cv. É a última parte desta conversa com o poeta Ngozi Nelly, do Tarrafal de Santiago. Ngozi, o que é que vocês andam a beber aí no Tarrafal de Santiago, que nascem assim tantos escritores, tantos poetas? Imagino que deve ser o Porto Sol fatiado pelas palmeiras naquela praia idílica, não é? É a terra de José Luís Tavares, também Mário Lúcio Souza, que são dos 2 escritores mais premiados da atualidade da nossa escrita. O que há em Tarrafal de Santiago para nascerem tantos poetas e artistas, não é? Para além de escritores, há vários músicos. O que é de especial em Tarrafal? Exato. Antes de mais, é um privilégio ser tarrafalense, porque sim, Tarrafal tem uma paisagem extremamente... Não de ser bela, mas é fenomenal, porque existe uma combinação entre a montanha e aquela baía. Acordar todos os dias com aquele panorama, claro que irá trazer sempre inspiração. Exato. Ngozi Nelly é também um dos fundadores da editora Mangue. Qual foi a necessidade de criar esta editora? Exato. Esta editora surgiu com o propósito de divulgar, acima de tudo, novos escritores, porque nós já fizemos atividades em diversos municípios e em outras ilhas que procuramos ir, digamos assim, é uma espécie de caça-talentos, porque nós vamos lá e fazemos tardes poéticas que contamos com a parceria de algumas edilidades e pessoas vão lá e também começam a recitar os seus próprios poemas. Ou seja, acabamos por ser uma plataforma de lançamento de novos poetas e de novos escritores, porque acredito que este é o trabalho que nós devemos fazer. Acima de tudo, mais do que promover a nossa própria obra literária, mas também incentivar lançar, outros jovens também a iniciarem-se na literatura. Disse que contam com alguns apoios. Exato. Já desenvolvemos a parceria com a Câmara de São Domingos, no qual fizemos uma tarde poética lá, na Câmara de Cidade Velha, tivemos também uma excelente parceria com a Câmara do Maio, câmaras amigas, câmaras que têm esta preocupação com a nossa cultura e também gostaríamos de ir para todas as ilhas, porque este é o nosso propósito, de divulgar novos poetas e escritores. Alguns escritores com quem tenho conversado aqui no programa têm reclamado da falta de incentivos para a escrita e para a leitura, principalmente entre os jovens. Qual é a sua opinião, já agora? A opinião de Ngozi Nelly. Exato. Sim, pegando neste quesito, temos a necessidade mesmo de criar um prémio literário. Eu proponho que seja o prémio literário Eugênio Tavares, porque acredito que seja um dos grandes expoentes máximos da nossa literatura. A título de exemplo, nós temos a Câmara do Fogo de São Filipe, mais precisamente. Eles fizeram um prémio literário
que pode ser enviado tanto o livro ou em literatura portuguesa ou em literatura cabo-verdiana. Esse é o modelo que nós devemos seguir, mas a maioria dos prémios literários que nós temos atualmente quase que excluem as pessoas que escrevem na literatura, que escrevem na nossa língua materna. Na língua materna. Mas neste momento estamos num bom momento, passa a redundância de prémios, né? Tem o prémio Arnaldo de França, a Academia, a Associação de Escritores também tem um prémio. Neste momento há vários prémios literários ativos, que às vezes aparecem e desaparecem, mas neste momento muitos voltaram a ser ativados e estamos num bom momento de prémios. Mas fala-me também de projetos novos literários que tem em carteira. Sei que está a trabalhar num romance, conta-nos tudo. Este romance surgiu também nesta perspectiva de dar a minha contribuição para a consolidação do património material, que é a Cidade Velha, que nós temos algo que todos os cabo-verdianos devem orgulhar-se. Cidade Velha, Ribeira Grande de Santiago, é onde nasceu todas as línguas crioulas do mundo. Foi o berço também das línguas crioulas do mundo. Ou seja, este livro conta, de uma certa forma, como nasceu a nossa língua cabo-verdiana, o crioulo. Ou seja, a fundação dos crioulos do mundo está também na Cidade Velha. O título deste livro será No Color Love, Criolidades, porque também vai se inspirar num facto histórico que é a invasão do pirata inglês Sir Francis Drake, no qual eu li duas versões, uma portuguesa e uma inglesa, mas ainda não tinha encontrado uma cabo-verdiana. Foi por isso que eu decidi criar este livro que conta uma versão cabo-verdiana. Então vai ser um romance com bases históricas. Exatamente. Será um romance nessa base histórica, nessa invasão do corsário Sir Francis Drake, que procura também trabalhar neste quesito de consolidação do património material. Portanto, mais do que nós não podemos pensar só numa questão de requalificação só de igrejas, também precisamos de criar histórias, porque este livro terá como propósito fazer-se um filme dessa história. Ngozi, estamos na reta final do nosso programa. Resta deixar-nos uma sugestão de leitura. Sei que já tem preparado. Exato. Este é o livro que recomendo vivamente todos os cabo-verdianos e não só, todas as pessoas que se interessam por este tópico, pela questão da valorização e oficialização da nossa língua cabo-verdiana. O título do livro chama-se Pano Papi Crioulo. É um dicionário de crioulo e inglês. Também queria mandar um grande abraço para a nossa diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos, que tem feito um excelente trabalho na promoção da nossa língua cabo-verdiana. Adolfo Varela, Ngozi, Jeff, muito obrigado por vir ao Ler nas Ilhas. Agradecemos também a você que nos acompanhou aí em casa. Voltamos a ver-nos daqui a 15 dias.